Nos dias de hoje o mundo tá um caos, pandemia, quarentena, muitas pessoas morrendo. Mas sabe o mais incrível? É que eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade por causa disso. Óbvio, eu me protejo, porque eu não vou tentar a Deus, sabe? Mas eu não tenho algo que vem me aprisionar. Eu me sinto liberto. Em meio a essa tempestade onde o mundo todo foi afetado, eu consigo descansar tranquilamente. Quando começa a tempestade, quando eu começo a me desesperar, lembro que Ele me amou e nada vai me separar desse amor. Eu preciso, eu necessito, eu busco mais do que o ar que eu respiro. Eu simplesmente não preciso ter medo. É como se eu estivesse numa praia, na areia, e eu desse um passo para o mar. E então, a água bate em meus dedos. Eu de fato sinto a presença do mar tocando em meus dedos, mas para mim não é o suficiente. Eu anseio, eu quero buscar essa presença. Logo, eu ando mais um pouco e a água começa a bater na minha cintura. Mas ainda continuo querendo estar mais perto, porque o raso não é o suficiente para mim. E então eu ando mais um pouco e a água começa a bater em meu pescoço. No entanto, eu começo a duvidar. Mas então eu percebo que estou seguro. Então eu me afundo. Eu me afundo sem duvidar. Eu me afundo sem precisar ver. Eu apenas confio naquele que é provedor. Apenas quero afundar mais e mais. Cara, esse Jesus é infinito. Quanto mais nos afundamos, nunca é o bastante. Sempre tem mais. Então, afunda mais. O próprio Deus se encarnou para que a gente venha se achegar a Ele, para que a gente venha conhecê-lo e mais a cada dia afundar nesse mar, nesse oceano sem fim. Eu me deparei com um salmo, cara, de pura e verdadeira adoração a Cristo. O Salmo 23 a maioria conhece, mas nem todos sabem o significado dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi fala meu pastor, transmite a ideia de um Deus pessoal. Isso quer dizer que Davi tinha tanta intimidade com Deus que o chamava de meu. Então não adianta colocar um quadro na porta escrito esse salmo. Você simplesmente pode colocar o quadro de Salmos 23 pela tua casa inteira, mas se não tiver intimidade com Deus, esse salmo não significa nada pra você. Pra você ter intimidade com Deus, cara, no secreto, é você adorar, é você ler a palavra, é você, orar, é você obedecer os planos que Ele tem pra você. É você pegar os seus planos e falar, não, esses planos não são perfeitos. Logo eu jogo fora, eu descarto e pego e falo, Deus me deu os seus planos para mim e que eu venha viver a tua vontade completamente. Mesmo que doa, cara, mesmo que eu sofra, é prazeroso buscar esse Deus. É lindo, é perfeito buscar a face do nosso Criador. Jesus jamais vai nos abandonar. Mesmo que morremos, viveremos. Mesmo que sofremos, no final viveremos a eternidade com Cristo Jesus. Você tem noção que aqui nessa terra a gente tem uma presença de Deus que a gente acha muito perfeito. Mas, meu brother, no céu a gente vai transbordar da presença dele. Porque a gente vai ver o próprio Jesus face a face. Se aqui na terra já é bom a presença do Pai, imagine no céu, meu brother. Esse faltar em salmos não significa que você não vai sofrer dor, que você não vai sofrer aflição, ou até mesmo ser rico materialmente. Mas significa que Deus vai prover mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na fome, na escassez, na tristeza. Não espere riquezas materialmente. Na verdade, até que é bom não ficarmos ricos. Porque, sendo bem sincero, assim que estivermos ricos, podemos virar as costas para Deus. Se estivermos em Deus, vamos descansar. Vamos ter sobrevivência garantida. Mesmo que venhamos morrer, viveremos. Vamos sim sofrer dores, mas Deus nos entende, porque o próprio Jesus sentiu isso na pele. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Jesus conhece a dor mais profunda e nisso Ele nos dá forças para continuar. E uma resiliência para superar. Se caímos, Ele nos levanta de novo. Davi, quando fez esse salmo, ele estava exaltando a Deus, o quanto ele era presente, como o próprio salmista se sente suprido em só ter esse Deus e mais nada. Davi disse que Deus é seu pastor, mas para Jesus ser seu pastor, você precisa ser ovelha, vocês precisam obedecer. Uma curiosidade muito maneira é que as ovelhas são míopes, elas só enxergam até 8 metros de distância à frente, elas não têm senso de direção. Daí que entra o pastor. Ele nos guia, Ele nos orienta. E nisso você precisa obedecê-lo e confiar que Ele vai suprir tudo. Então, cara, entregue sua vida para Cristo. Não perca tempo. Vou te mandar real, cara. Você pode ter tudo. Você pode ter o mundo todo. Você pode ter riquezas e riquezas. Ou você também não pode ter nada. Você pode ser pobre. Mas se você não tiver Jesus, nada vai adiantar. Mas se você tiver Jesus,
você não vai sentir falta de nenhuma dessas outras coisas. Porque para seguir Jesus não precisamos de riquezas, para seguir Jesus não precisamos de nada, apenas dele. Então busque Jesus. As riquezas não são nada comparado a Ele. Nem prata nem ouro são mais preciosos do que o nosso Deus. Então busque Jesus com todo o coração e você vai achar. Tamo junto.